continuidade dos nossos assuntos, vocês receberam este material com duas folhas, com 4 páginas, obviamente, e nós vamos trabalhar agora a estrutura de tese, dissertação ou trabalho acadêmico. Vamos iniciar nessa aula ainda com elementos pré-textuais, que a estrutura de tese ela apresenta elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, os pré-textuais são todos aqueles elementos que iniciam na capa, folha de rosto, de agradecimentos, ilustrações, até o sumário. Posterior a isso, quando entramos na introdução, aí já são considerados elementos textuais. E após a conclusão, são chamados elementos pós-textuais. Então, vocês veem aí no material que vocês receberam digitalizado, que nós temos, vamos iniciar pela capa. Eu costumo trabalhar da seguinte maneira: eu explico o conteúdo e já dou alguns minutos para as pessoas elaborarem o seu material. Eu não acredito que agora seja mais adequado, né, com atividades remotas, considerando que não sei se todos irão realmente assistir a aula, que o correto seria, obviamente. Então, nós temos vários conteúdos ainda para hoje, não é? A gente já iniciou com outro tema e agora vamos continuar então com a capa. Eu sugiro que quem tem o computador ligado ou o tablet ou o próprio celular vai trabalhar no celular ou então no papel e caneta. Já vão elaborando, pega um caderno e cada folha que eu vou dizendo, aqui você coloca o título, deixa em branco, que depois nós vamos trabalhar, porque eu gosto de fazer o esqueleto de um projeto primeiramente, e depois a gente vai, cada item então a ser abordado, nós vamos então elaborando. Cada item, depois da explicação, vocês vão, depois de leitura, compreensão de texto, etc., e das aulas, das filmagens, das videoaulas, aí vocês elaboram, então, aquilo que foi solicitado no início. E como vocês já viram no plano de ensino, se vocês trabalharem todo dia, cada dia de nossa aula, elaborar aquilo que foi solicitado, vocês não vão sofrer com essa disciplina, nem por uma prova, desde que você não necessite de substitutiva e nem de exame, porque daí então terão que fazer tudo que os outros fizeram e mais a prova. Bem, vamos iniciar com as margens. Para um trabalho científico, sempre para não esquecer, eu falo para os alunos, claro que não é essa aqui, obviamente, mas lembrem assim, ó, nesse ângulo, 3 centímetros de margem. E neste ângulo de baixo, aqui embaixo, 2 centímetros. Então, isto é, na esquerda, 3 centímetros, margem esquerda, e superior, 3 centímetros. A margem direita e a inferior, 2 centímetros. Então, para não esquecer, este ângulo aqui são de 3 centímetros. E o ângulo inferior à direita, né, para vocês não esquecerem, 2 centímetros. Não tem como esquecer para nunca mais. E todo o trabalho será com essas medidas de margem. A capa, na primeira linha, então, a 3 centímetros, vocês coloquem um logo. Vocês vão dizer, mas que tamanho é o logo, professora? Depois que você escrever Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, espaço, hífen, espaço, UEMS, aí o que sobrar de espaço
entre a margem esquerda e a palavra universidade é o tamanho do logo que você vai colocar, certo? Quando eu disser caixa alta, significa a palavra toda escrita em letra maiúscula. Então, quando eu disser maiúscula Z, pontuação 12, pontuação é o tamanho da letra. Nós costumamos dizer a fonte 12, não, a fonte é Arial, Times e assim por diante. Então, preste bem atenção. Então, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, espaço, hífen, espaço, desculpa. Caixa alta, isto é, tudo em maiúsculo, pontuação 12. Certo? Após, no meio da página, vocês vão escrever o título. Geralmente o título não deve ser longo. E o título, ele vem bem no meio da página, centralizada na horizontal e na vertical. O título vem centralizado tanto na horizontal quanto na vertical, certo? E entre Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, nome da instituição, e o título bem no centro. Então você vai na margem esquerda, veja na régua, qual é o meio entre universidade e o seu título. E aí, centralizado, vem o nome do autor, que é o nome de vocês, completo. Vamos agora, então, o nome, ele vem completo, maiúscula e também pontuação 12, certo? O título difere um pouco. Letras maiúsculas, pontuação 12, isto é. Desculpa, agora no título é o único que tem pontuação maior, 14. Se nós escrevemos com pontuação 12, normalmente todos os trabalhos são escritos com pontuação 12, então o único material, o único título que tem uma pontuação maior é o título, e se houver também subtítulo. Aí modifica, o subtítulo já vem para 12. Então, o título, se ele for completo, sem 2 pontos e o subtítulo, ele vem na pontuação 14, caixa alta, isto é, letras maiúsculas. Agora, se você quiser ter um subtítulo, por exemplo, eu tenho aqui um título, pontuação 14, centralizado na vertical e na horizontal. Sucinto, mas que diga o que você vai trabalhar lá dentro. Ele vai dizer qual é o meu estudo. Porque não adianta ter um título X e o trabalho dentro, o miolo do seu trabalho é praticamente outro assunto. Vamos supor assim, a potência da energia eólica em levantamentos anemométricos, que é medir a força do vento e a velocidade. É o título central. Vocês vão ter também uma cópia desse material aqui, não é? Após o título, se o seu trabalho tem 2 volumes, vamos supor que você esteja fazendo uma tese, e a sua tese tem 800 páginas, muitas páginas, seu orientador aconselha a fazer 2 volumes, então você vai ter volume 1 e volume 2, mas somente a partir de que você tenha um volume 2, 2, 3, 4, 5, não importa quantos, mas desde que tenha o segundo volume. Então aí sim você coloca volume 1, senão não vai volume 1, correto? Bem, na penúltima linha, você vai escrever o nome da cidade de depósito ou da entrega do seu material. É da cidade, não é do estado, é da cidade primeiro. Tá? Então, cidade, se você vai entregar o seu trabalho em Dourados, é Dourados/MS. Na última linha,
você vai colocar centralizado também, dourados também é pontuação 12, e 2020 na última linha, também pontuação 12, última linha da capa. A capa já está pronta. Agora, se você tiver um subtítulo, vamos supor que você dissesse assim, energia eólica, 2 pontos. Então, energia eólica, pontuação 14. 2 pontos significa que logo vem um subtítulo. Então, este subtítulo, ele também aliás, ele é pontuação 12, porém, todo maiúsculo. Todas as palavras caixa alta, ou seja, quando a gente fala caixa alta, eu já expliquei, letras maiúsculas. Porém, então, se eu disser assim, energia eólica, 2 pontos, pontuação 14, daí eu vou dizer assim, a potência ou levantamentos anemométricos para verificar isso. Potência e força do vento. Certo? Mas, geralmente se faz direto o título simples, sem subtítulo. Quando você escreve livros, no trabalho de vocês aí não aparece a lombada, porque no TCC de vocês não há necessidade praticamente, a não ser que seu TCC seja bastante espesso, não é? Então, o que é a lombada? Para os livros, geralmente é necessário para isso. É um elemento opcional, no caso da capa é obrigatório, tá? Mas a lombada é um elemento opcional, mais utilizada em livros, teses e dissertações. O que deve conter? Com o livro na horizontal, significa isso. Se você colocar o livro com a capa voltada para cima, que é isso aqui, o que deve ocorrer? Com a face voltada para cima, o nome do autor, que vocês viram aqui, impresso longitudinalmente e legível, do alto para o pé da lombada. Então, o alto do livro é o início do livro, aqui de cima e desce. Tem gente que escreve daqui para cá, que não está correto. A maioria dos livros. Então, o correto é de cima para baixo, do alto para o pé do livro. Não é? Então, o livro está aqui, você vai deitá-lo assim na estante. Correto? Então, leia-se de cima para baixo. Elemento alfanumérico de identificação. Se for o caso de ter volume aqui, então neste, como ele não tinha outro volume, ele colocou a edição, certo? Então, o nome do autor, o título longitudinalmente também e o volume se tiver de 2 em diante. Bem, após a lombada, nós temos então a folha de rosto. O que é a folha de rosto? Nós vamos ter o que na folha de rosto? Vocês têm no material aí, já dá para ir acompanhando também. As normas são retiradas, tudo que eu vou falar para vocês são retiradas destes volumes da BNT, ok, gente? Então, tem que prestar bastante atenção. E não é difícil, é só prestar atenção e ter dedicação, obviamente. Então, vamos lá. O que nós temos aí? Vejam bem, nós temos o anverso da folha de rosto e o verso. Então, virem a primeira página que vocês têm aqui o anverso. O anverso é a frente, antes o anverso, a primeira página, ok? Como é essa folha de rosto? Na capa, vocês tinham a primeira linha, o nome da universidade e logo. Agora, não. Vocês vão ter o quê? A primeira linha é o nome de vocês. Então, você tem o nome lá na capa, pode trazer para cá. Na primeira linha da folha de rosto.
nome completo do autor, que são vocês, obviamente, né? Ainda caixa alta, ou seja, letras maiúsculas e pontuação 12, certo? Agora, vamos então para o meio da página. Então, o que é o meio da página? Central, a parte central da página, não é? Então, o título novamente, certo? Pontuação 12 agora. Caixa alta, pontuação 12. Se houver mais de um volume, você tem que colocar, então, volume 1 e volume 2. Claro que só se você tiver um segundo volume, repetindo, ok? Deve constar em cada capa com pontuação 12, tá? Maiúsculas. Após isso, você vai dar os 2 enteres no seu computador e você vai escrever o quê? A natureza do estudo. Natureza do estudo está aqui, diz assim, o que é a natureza do estudo? A natureza do estudo, ela é composta de... Quais são os elementos que figuram nessa ordem? Nome do autor, que já foi, obviamente, certo? Aí, então, a natureza diz assim: tese, dissertação, como neste caso não é, então, o nosso trabalho aqui é um projeto e que vai se transformar no final da disciplina em relatório de pesquisa. Então, nós já vamos escrever relatório de pesquisa, depois vocês vão receber uma cópia também. Relatório de pesquisa apresentado como parcela. Qual é o objetivo? Como parcela de avaliação na disciplina da introdução à metodologia científica. É o objetivo, não é? Aí então aqui diz assim, objetivo, aprovação, então, para ser aprovado onde? Na disciplina de metodologia científica. O grau pretendido, se fosse uma dissertação, seria trabalho de conclusão de curso apresentado como parcela de avaliação para obtenção do grau de bacharel em física. Isso lá no seu TCC. Então preste atenção que isso aqui vai servir para o seu TCC. Que lá você só faz a adaptação. Nome do curso, como nós já dissemos aqui, do curso de Física, qual é a área que fala a instituição e a área, obviamente, certo? Então, área de concentração é ciências, a área das ciências exatas e da Terra, da UEMS, que é a instituição. Parece que é difícil, mas não é. Já está aí o modelo para vocês. Agora, neste anverso da folha de rosto, você tem que acrescentar, antes da cidade, o nome do seu orientador, que no caso aqui sou eu ainda. Mas eu vou ainda lembrar um detalhe. A natureza do estudo parte do meio da página na vertical para a direita e com pontuação menor. Então, se a gente escreve 12, pontuação menor, você vai dizer, então vou escrever 11, que é menor. Não, mas escreve 10 para ela ser, com pontuação 10, para ser realmente identificado, que é pontuação menor, porque senão fica muito semelhante. E quando você vai fazer uma citação direta, aí não vai aparecer muito quando for só um número, um dígito só de diferença, ok? Então não esqueçam, a norma fala que é da marca central. O que é a marca central? É essa marca central aqui, ó, certo? Ou essa aqui, daí no caso, certo? Então, é do meio da marca para a direita que se escreve. Aí você seleciona o texto, puxa aquela seta da margem e já vai fazer a justificação.
Após isso, você vai dar, sempre buscando entre um item e outro, verificando na margem esquerda, que tem a régua, para verificar onde que é o meio de cada uma dessas atividades, de cada um desses elementos que vocês estão descrevendo aqui. A orientadora, então, quando vai ser o TCC, é o seu orientador lá, obviamente, ou a sua orientadora. Se houver um co-orientador, que às vezes acontece, de você ter duas pessoas te orientando, um principal e um segundo orientador. Então, você vai escrever co-orientador, se houver, obviamente, correto? E aí, novamente, na penúltima página, Dourados MS, e na penúltima linha, e na última linha, o ano. Na sequência, nós temos, no verso da folha de rosto agora, e as normas da BNT falam que o único verso seria a ficha catalográfica. Ficha catalográfica é nos livros onde vocês procuram o nome do autor, o título, onde foi publicado, a editora e o ano, certo? Então, nós vamos verificar aqui o verso da folha de rosto. Normalmente, as pessoas colocam só um traço ou um traço em cima, outro embaixo, outros colocam só um filete, não é? Uma linha só filete. Então, vocês vão escrever no meio da página, vocês vão deixar 1 centímetro da margem esquerda e 1 centímetro da margem direita de vocês, tá? Longe da margem, para não ficar grudado na margem, que não há necessidade. Até fica mais estético, inclusive. Então, a ficha catalográfica do estudo de vocês. Então, nós temos aí o último sobrenome. Eu vou explicar ainda mais alguma coisa a respeito dessa caixa, não é? Onde vai a ficha catalográfica. Quando vocês fizerem o TCC, na UEMS, eles vão dar um número para cada um de vocês de registro, de classificação do seu estudo, que vai ficar na biblioteca, que eu vou falar daqui a pouquinho ainda. Certo? Quando vocês colocarem lá. E é a biblioteca que vai dar esse número para vocês. Portanto, a biblioteca, ela fecha um retângulo. Ela costuma continuar ainda com um retângulo fechado. Bem, o que vai nessa ficha catalográfica? O último sobrenome seu, porque você é o autor desse trabalho, o último sobrenome, caixa alta, isto é, letras maiúsculas, pontuação 12, vírgula. Então, vamos supor que o seu nome seja Marco Aurélio de Moraes. Então, Moraes, vírgula. Agora, só o M de Marco, que é maiúsculo, e só o A de Antônio, que é maiúsculo, e D, ponto. Então, fica Moraes, Marco Antônio, D, ponto. Aí vem o título, a potência da energia eólica em levantamentos anemométricos. Este título vem negritado, só o título. Ponto, Dourados, /ms, ponto. Agora, quando você vai colocar a editora, não precisa escrever a palavra editora. Só que na UEMS está editora UEMS. Então a gente tem que prestar atenção. Dourados, /ms, ponto, 2 pontos, porque os 2 pontos precedem vamos supor que a editora é a editora Atlas. Vamos supor, eu só fiz um exemplo aqui.
Então, vamos colocar editora UEMS, certo? Então, não preciso escrever a palavra editora, porque eu vou colocar 2 pontos antes de UEMS, certo? Vírgula e o ano 2020, que é o ano que você vai entregar isso na UEMS, em Dourados. Vocês vão deixar em branco um CDD. O CDD é para vocês lembrarem lá no TCC de vocês. Nós aqui não vamos ter CDD, porque a gente não vai colocar na biblioteca. Mas para vocês lembrarem, o CDD é classificação decimal de Dewey. Dewey foi a pessoa que dividiu as áreas para poder, então, vamos supor, área das ciências exatas, área das humanas, área da saúde e assim por diante. Então, os cursos que compõem cada área vão ter uma numeração própria dentro daquela área. Então, é chamar CDD, 2 pontos, aí vocês têm que deixar em branco, porque quem vai passar para vocês isso no final, no TCC, é o bibliotecário, é ele que define qual é o número que vai no seu TCC, lá no final, quando estiver pronto, paginado, etc., que ele vai precisar o número de páginas, tudo. Então, aí é que ele vai colocar, ele vai mandar, tudo isso é por e-mail que é feito, certo? O orientador de vocês vai acompanhá-los, obviamente. Então, o verso da folha de rosto é a ficha catalográfica. Nova página, errata. O livro que aparece com errata significa que ele não foi muito bem lido, corrigido, etc. Por que a errata está vindo bem no início do livro? Antigamente, encontrava-se erros nos livros e aí colocava uma folha geralmente de seda bem fininha com as correções lá no final do livro. Então, se você procurava alguma coisa aqui na frente, encontrou um capítulo que era importante e talvez esse erro que estava lá na correção fosse exatamente do seu capítulo. Então, já imaginou você não conseguir calcular uma determinada fórmula porque estava errada? Não é? Então é bastante complicado, é muito complicado isso. Mas supõe-se que antes de encadernar encontraram um problema, não é? E aí então o que acontece? Então a errata deve vir logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho, obviamente, pelo texto da errata, né? E disposto conforme o exemplo da BNT. Então, você vai ter que escrever a palavra errata como título também, caixa alta, pontuação 12, não é? Centralizado. E aí você vai dizer, na folha, embaixo da palavra folha escreve, vamos supor que tenha sido lá na página 32. Ao lado de folha escreve linha. Na linha 3, onde se lê publicacal, leia-se publicação. Assim deve acontecer nesta página com errata. E às vezes acontece de ter muitos erros, e aí vem todos na mesma sequência. Outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, quando entregarem o trabalho, não enviem em PDF para o professor, porque ele vai corrigir. Você já imaginou ele ter que ficar contando linhas, páginas, etc., e fazer uma errata e descrever tudo que você tem que fazer, toda a correção tem que ser feita no seu estudo, se o próprio professor pode já fazer direto no seu trabalho, não é? Então, é muito mais adequado, o professor ganha tempo, todo mundo ganha tempo, não é? E vocês também vão ganhar tempo se o professor já faz a correção. É óbvio que você tem que ler depois, não é? Para verificar o que foi modificado. Se o professor quiser deixar em outra cor, por exemplo, tudo bem. Mas aquela situação onde ele diz, vai fazer isso, vai refazer aquilo. Então, o professor já
ajuda, inclusive. Esse é o meu caso, não é? Eu não estou dizendo que você tem que fazer igual para os outros. Aí vai depender de cada professor. Como eu gosto de auxiliar, não é? E que a gente não está na sala de aula, porque na sala de aula eu faria tudo isso.